Bem-vindo de volta. No ano de 2071, um cometa atingiu a Terra e destruiu o mundo. A maioria dos continentes afundou no oceano, e apenas 1% da humanidade sobreviveu. A Península Coreana foi apagada e transformada em um deserto. A poluição tóxica do ar e os recursos limitados tornaram-se os maiores problemas enfrentados por todo o planeta. As pessoas raramente saem de casa sem máscaras respiratórias com núcleo de ar capaz de converter o oxânion em oxigênio. E, como os recursos se tornaram escassos, a população foi dividida em 3 distritos: geral, especial e central. Os escolhidos para fazer parte dessas comunidades são identificados por códigos QR. Quem não possui códigos QR é rotulado como refugiado, vivendo no deserto, vulnerável a substâncias tóxicas. Tornar-se entregador também se tornou uma profissão muito respeitada. Os entregadores, também conhecidos como cavaleiros, têm a responsabilidade de proteger e entregar pacotes aos clientes dentro do prazo. Eles pilham recursos, lutam contra outros caçadores e viajam pelas ruínas desertas para ajudar outras pessoas. Os cavaleiros desempenham um papel fundamental no novo sistema, e, para os refugiados, tornar-se cavaleiro é a única maneira de sobreviver neste mundo hostil. Os cavaleiros são basicamente heróis para quem precisa, mesmo para os refugiados. Assim como o lendário cavaleiro conhecido como Cavaleiro 58. Ele é considerado o mais forte e confiável dos cavaleiros. É uma inspiração para quem quer se tornar cavaleiro, inclusive para Yon Savol, cujo sonho é se tornar um cavaleiro. Yon Savol é um refugiado que está escondido, morando secretamente com 2 irmãs que possuem códigos QR. No novo sistema da Coreia, é ilegal para um refugiado morar com alguém que tenha código QR. Apesar disso, ele foi aceito pelas irmãs, Jeon-sua e sua irmã mais velha, Jeon-soa, também conhecida como Major Jeon da Inteligência de Defesa. A Major Jeon sempre foi dura e rigorosa com Savol, pois, embora quisesse que ele se tornasse mais forte e capaz de se defender, também queria que ele permanecesse seguro. Então, quando Savol voltou para casa após outra de suas aventuras, ela o repreendeu e ordenou que ficasse em casa durante 15 dias, começando no dia seguinte. Enquanto isso, 58 havia acabado de retornar para casa após seu último trabalho de entrega quando recebeu uma mensagem de texto de um remetente desconhecido, dizendo para ir ao portão 8 às 17 horas. No dia seguinte, vemos 2 pessoas conversando em uma sala avançada onde podem observar todos os cidadãos por meio de câmeras espalhadas por todo o país. São o presidente e o presidente executivo do Grupo Choshnion. O Grupo Choshnion é uma empresa responsável pela construção dos distritos onde os cidadãos com códigos QR podem viver. Eles também são o principal fornecedor de oxigênio. Um pouco depois, Ryu-sok, filho do presidente do Grupo Choshnion, chega. Após breve reunião com o presidente, este sai, e Ryu-sok tenta contar ao pai sobre a interferência do governo no Grupo Choshnion, mas o presidente apenas o ignora. Apesar de ser proibido de sair de casa, Savol não obedeceu e foi até onde moravam seus amigos para pedir que entrassem em encrenca juntos. O Cavaleiro 58 estava dirigindo seu caminhão quando Savol e seus amigos correram em direção ao veículo. Eles subiram no caminhão por trás, mas o Cavaleiro 58 percebeu e começou a guiar o caminhão de forma agressiva, virando à esquerda e à direita. Os amigos de Savol caíram após serem eletrocutados, mas Savol conseguiu pular para o banco do passageiro ao lado do Cavaleiro 58. Savol desafiou 58 a uma luta, mas perdeu em menos de 1 minuto. O Cavaleiro 58 o jogou para fora do caminhão e continuou seu caminho. O Cavaleiro 58 chegou ao portão 8 e viu o caminhão entrando pelo portão, carregando um núcleo de ar. Enquanto isso, a Major Jeon foi ao portão 1 para conversar com o comandante da força de guarda, mas foi impedida por um homem chamado Diretor O. A Major Jeon não teve escolha senão partir. Dentro do carro, a Major Jeon compartilhou suas suspeitas sobre o Grupo Choimyon quando viram um caminhão bloqueando o caminho. Eles saíram do veículo, e a Major Jeon verificou o interior do caminhão quando avistou o 58. A Major Jeon interrogou o 58, aparentemente curiosa sobre o motivo de sua presença ali. Mas os 2 mantiveram contato visual, como se estivessem se comunicando apenas com os olhos. Parece que a Major Jeon foi quem chamou o Cavaleiro 58 para que pudesse ver o núcleo de ar entrando no Distrito A. O Cavaleiro 58 partiu e foi ao mercado de trabalho no Distrito dos Refugiados. Ele conversou com outro cavaleiro e contou sobre o núcleo de ar que havia visto entrar no distrito algumas horas antes. Os 2 se separaram, e o Cavaleiro 58 deixou o distrito junto com os outros cavaleiros que estavam lá para distribuir oxigênio e alimentos gratuitos aos refugiados. Enquanto isso,
Savol voltou para casa, e Sua o trancou no quarto para que ele não escapasse novamente. Mais tarde, 58 chegou à casa das irmãs Geon para entregar um pacote, e Sua o deixou entrar. Quando percebeu que era o famoso Cavaleiro 58, ela pediu para tirar uma foto com ele. Quando 58 saiu, outro entregador chegou, e Sua abriu a porta para o homem, confusa sobre por que estavam recebendo outro pacote. Mas em vez do entregador, homens armados invadiram o cômodo e tentaram sequestrar Sua. Savol percebeu o que estava acontecendo e arrombou a porta para ajudar Sua. Savol conseguiu matar os homens armados e correu até Sua. Quando percebeu que Sua havia sido baleada, já era tarde demais. A garota estava morta. Enquanto Savol se concentrava em Sua, um homem se aproximou silenciosamente por trás dele e atirou nele na cabeça. O Cavaleiro 58 ainda estava na área quando ouviu o disparo vindo da casa das irmãs Geon. Ele viu todos os corpos mortos dentro do local e acionou uma emergência. Um dos homens armados ainda estava vivo e tentou atirar nele, mas, ao falhar, se suicidou atirando na própria cabeça. O Cavaleiro 58 viu o dedo de Savol se mexer, indicando que o jovem ainda estava vivo, e o levou para outro lugar. A Major Geon chegou à sua casa com o restante do comando de inteligência de defesa. A Major Geon chorou ao ver o corpo morto de sua irmã, mas ainda assim cumpriu seu dever profissionalmente. Foi abordada pelo Sargento Lee, que informou que o ocorrido estava relacionado ao caso de sequestro no Distrito Geral. A Major Geon ordenou ao Sargento Lee que investigasse mais a fundo enquanto ela procurava por Savol. Enquanto isso, Savol acordou e tentou sair, lembrando-se de Sua, mas 58 injetou com algo que o fez dormir novamente. O Cavaleiro 4 o entregou a 58 a bala que retirara da cabeça de Savol e disse que o crânio do rapaz havia detido a bala, salvando sua vida. Quando ela saiu, 58 se aproximou de Savol e examinou o corte em seus pés, revelando um osso semelhante a metal. O Cavaleiro 58 foi convocado ao Distrito Especial para prestar depoimento sobre o incidente, pois foi o primeiro a relatar o ocorrido. A Major Geon interrogou 58, tratando como se fosse o culpado, mas 58 se recusou a dizer mais alguma coisa e partiu. Quando saiu, a Major Geon ficou sentada sozinha, lembrando-se da primeira vez que viu Savol e como salvara. Quando voltou para casa, foi alertada pela presença de outra pessoa no imóvel. Cautelosamente, verificou um cômodo e viu Savol sentado no chão, olhando para uma foto dele com Sua. Savol disse que não se lembrava de nada do incidente, e a Major Geon orientou a ir encontrar seus amigos. Ainda carregando culpa pela morte de Sua, Savol foi provocar uma gangue para entrar em briga, em vez de ir aos amigos. Deixou que a gangue o espancasse, e quando ficou distraído com a chegada dos amigos, um dos membros da gangue o atingiu com um taco na cabeça, fazendo-o cair em coma. Na sala de Hyuk-sok, um homem tímido aproximou-se dele. Trata-se do Cavaleiro 57. Ele foi o entregador que guiou os sequestradores até a casa da Major Geon e a razão pela qual Sua e Savol foram atacados. Descobriu-se que Hyuk-sok era o cérebro por trás do sequestro e estava, na verdade, realizando experimentos nos vítimas. Prometeu ao Cavaleiro 57 que o deixaria viver no Distrito Especial, mas, após descobrir os assassinatos, o Cavaleiro quis sair. Hyuk-sok o ameaçou, dizendo que um dispositivo havia sido instalado na parte de trás de sua cabeça e que, assim que ele traísse Hyuk-sok ou tentasse colocá-lo em situação de perigo, o dispositivo seria ativado, matando-o instantaneamente. Enquanto isso, 58 e os outros cavaleiros começaram sua própria investigação sobre o caso. Os homens armados que atacaram a casa das irmãs Geon tinham todos o mesmo tatuagem, e os cavaleiros decidiram investigar primeiro essa tatuagem. Pesquisaram por qualquer pessoa com a mesma tatuagem e encontraram seu esconderijo. No esconderijo, viram jovens vítimas inconscientes. Os cavaleiros ficaram furiosos com o que viram e levaram as vítimas para a segurança. Hyuk-sok está conversando com seu pai, que ficou irritado ao ouvir sobre a perturbação no Distrito A e o assassinato nos Distritos Gerais. Por outro lado, Hyuk-sok tenta acalmar a presidente para que seu pai o escute em vez dela, mas o presidente Ryu não confia em Hyuk-sok. Ele abriu as projeções mostrando todos os cidadãos e os refugiados e perguntou a Hyuk-sok o que via sempre que olhava para eles. Hyuk-sok respondeu que via pessoas estúpidas que exploravam as criações de seu pai. Após o encontro com seu pai, Hyuk-sok é visto sentado com tubos estreitos inseridos nas veias escuras de seu braço, e muitas bolsas de sangue são transferidas para seu corpo. Sentou-se em silêncio enquanto lembrava das palavras do pai. Seu pai não confiava mais em ninguém, nem mesmo em seu próprio filho. Pois, depois que o mundo desabou, todos enlouqueceram, especialmente Hyuk-sok.
O cavaleiro 58 visitou o avô que morava com Savol e seus amigos. Contou ao idoso sobre o estado de Savol e perguntou se ele sabia antes que Savol era um mutante. Mas o velho não tinha conhecimento disso. Ele concluiu que Savol se tornará mutante porque seu pai costumava trabalhar em uma mina de oxânio, exposto a grande quantidade de material radioativo. No Distrito Especial, a Major Geon soube que o escritório do ministro ordenou que o comando de inteligência não pudesse mais trabalhar no caso de sequestro e assassinato, pois ela é parente de uma das vítimas. Mas os outros soldados do comando de inteligência haviam salvaguardado todos os dados e tudo mais que conseguiram acessar, então puderam continuar trabalhando no caso mesmo sem o conhecimento dos ministros. No dia seguinte, na estação de entregas, o cavaleiro 58 acabará de descer de seu caminhão quando ouviu o som de objetos caindo no caminhão ao lado. Foi até a traseira do veículo e viu o cavaleiro 57 tentando se suicidar. 58 cortou as cordas, e quando 57 caiu no chão, 58 interrogou sobre os homens com tatuagens, e 57 admitiu ser o autor do sequestro e dos assassinatos. 58 agarrou a gola de 57, exigindo respostas, e quando 57 estava prestes a confessar, o dispositivo na parte de trás de sua cabeça o matou repentinamente. O dispositivo era, na verdade, controlado por Ryu-Sok, que ativou o mecanismo antes mesmo que 57 pudesse falar. Como 57 era um entregador, foi escolhido como peça-chave por Ryu-Sok. Mas agora que está morto, Ryu-Sok precisa de um novo entregador para atuar como chave, tornando mais fácil o sequestro das vítimas. Porém, após o que aconteceu com 57, Ryu-Sok não quer escolher entre os entregadores atuais. Decidiu então organizar um espetáculo para encontrar uma nova peça-chave. Savol estava sentado sozinho quando um de seus amigos se aproximou e lhe entregou um panfleto. O panfleto anunciava uma competição para se tornar um entregador. Era uma oportunidade para Savol finalmente realizar seu sonho de se tornar um cavaleiro. O cavaleiro 58 estava dirigindo seu caminhão quando viu Savol parado no meio da estrada. O caminhão estava se aproximando dele, mas este imediatamente deitou de barriga para baixo, e o caminhão passou por cima dele. Ele saiu do veículo e se aproximou de Savol, que pediu uma forma de vencer a competição para se tornar um cavaleiro. O cavaleiro 58 recusou, mas Savol insistiu, e 58 decidiu dar a ele uma chance. Escreveu algo no panfleto e o devolveu a Savol, dizendo ao jovem que provaria ser digno. 58 entrou em seu caminhão e partiu, lembrando-se da primeira vez em que decidiu se tornar um cavaleiro. Também era um refugiado. Um dia, foram atacados pelos soldados do grupo Shoshnion. Para proteger os outros refugiados, 58 lutou contra os soldados do Shoshnion, mas foi baleado e desmaiou. Ao recuperar a consciência, viu-se em uma pilha de corpos. Os corpos eram dos refugiados que tentará proteger. Entre a pilha estava seu amigo. Furioso, matou todos os soldados restantes, e foi nesse momento que decidiu se tornar um cavaleiro para ajudar os refugiados da melhor maneira possível. Voltando ao presente, 58 foi à antiga sala de treinamento dos entregadores e encontrou os outros cavaleiros, que também tinham sido refugiados como ele. Realizaram uma reunião sobre o caso de sequestro. 58 informa a todos que o caso de sequestro está ligado a um experimento conduzido pelo grupo Shoshnion. Eles estão alvejando as crianças dos mineiros que trabalhavam na mina de Oxanion por causa de uma mutação causada pela exposição a materiais radioativos. A Cavaleira 4-1 mostrou a análise que fez sobre Savol após o disparo. Devido à mutação, os ossos de Savol são metálicos, e suas feridas cicatrizam extremamente rápido para um ser humano. Enquanto isso, a Major Geon soube da reunião dos cavaleiros e seguiu 58. A Major Geon e o Sargento Lee prepararam-se para prender 58 e os outros entregadores caso estivessem fazendo algo suspeito. Mas quando chegaram à sala de treinamento, a porta se abriu abruptamente, e a Major Geon viu os cavaleiros apenas treinando. O Cavaleiro 58 aproveitou a oportunidade para finalmente conversar com a Major Geon em particular. Disse a Major Geon que o 57 não morreu por excesso de trabalho, mas foi assassinado. Contou sobre as tatuagens dos culpados e como estavam também sequestrando refugiados. Após isso, a Major Geon ordenou à sua equipe que encontrasse qualquer pessoa com aquela tatuagem e que garantisse que essa missão fosse feita em segredo. No dia seguinte, Savol se inscreveu na competição e recebeu um cartão de identidade com o número de identificação Refugee 34. Começou a treinar na antiga sala de treinamento com a ajuda dos cavaleiros, principalmente de 58 e 41. Graças à ajuda dos cavaleiros, Savol conseguiu vencer a primeira rodada da competição.
O ministro da Defesa e a Major Jeon visitaram Hyuk-sok. Conversaram sobre a construção do novo distrito. Essa obra fazia parte do plano governamental de relocação no Distrito A, que Hyuk-sok planejava usar como oportunidade para cometer todos os seus crimes sem que ninguém percebesse. Após a primeira rodada, a próxima exigia que os participantes dirigissem um carro. Na segunda rodada, eles teriam que entregar pacotes enquanto lutavam contra caçadores. Os cavaleiros treinaram Savol a dirigir. Quando chegou o dia da rodada, 58 e Ryusel estavam presentes para supervisionar a competição. A competição começou, e nesta rodada apenas 2 participantes podiam vencer. Os demais haviam falhado e morrido. Savol estava indo bem na competição até que seu carro capotou. Decidiu terminar o jogo a pé quando viu o carro do número 3 preso. Ajuntou-se ao número 3 com a condição de que ela o deixasse viajar junto. Quando conseguiram soltar o carro, os caçadores apareceram, e o número 3 colocou o pacote de Savol no banco de trás, permitindo que ele sentasse no banco do passageiro. Dirigiram em direção à linha de chegada com os caçadores atrás deles. O número 3 foi arrastada para fora do carro por um caçador, e outro participante, o número 1, passou por eles. O número 1 foi o primeiro a vencer a rodada, o que significava que apenas mais um participante poderia vencer o jogo. Savol ficou dividido entre ir à linha de chegada sozinho ou ajudar o número 3. Sem conseguir deixar o número 3 para morrer, decidiu ajudá-la primeiro. Os dois chegaram à linha de chegada, mas apenas o número 3 passou pela rodada, pois Savol perdeu o carro e seu pacote ficou danificado. Porém, devido a uma lesão, o número 3 não pôde participar da rodada final, e todos os entregadores que estavam supervisionando a competição escolheram Savol para substituí-la. Hyuk-sok concordou, pois escolher um refugiado tornaria mais fácil para ele realizar seu plano. Savol foi ao Distrito Especial, onde precisaria permanecer por algum tempo até a rodada final. A Cavaleira 4-1 estava com ele, pois seria sua mentora na rodada final. 4-1 ensinou a Savol como identificar a fraqueza do adversário. Chegou o dia da rodada final, e muitos refugiados se reuniram para apoiar Savol. Savol foi levado ao Distrito Central, onde a rodada final aconteceria. Savol ficou extremamente feliz por estar no Distrito Central, onde o ar era limpo e o lugar estava cheio de árvores, mostrando um ambiente saudável. Enquanto isso, 58 recebeu informações sobre os grupos com tatuagens. Foi ao esconderijo deles e matou todos, exceto um. Extraiu o dispositivo na parte de trás da cabeça do homem e o amarrou, usando o telefone dele para descobrir seu plano. A Major Jeon observa enquanto Hyuk-sok é abordado pelo diretor O, que informa a ele que o plano está progredindo. A rodada final começou, e Savol estava deliberadamente perdendo contra seu adversário para aprender seus movimentos e descobrir suas fraquezas. Quando os participantes receberam tempo para descansar, a Cavaleira 4-1 cuidou de Savol, e quando percebeu que sua ferida estava aberta e o osso metálico estava visível, ela enrolou sua cabeça com uma bandagem para ocultá-lo. 58 descobriu o plano e imediatamente chamou os outros cavaleiros para irem ao local onde os refugiados estavam reunidos. Era exatamente esse o plano de Hyuk-sok. Permitir que Savol avançasse até a rodada final significava que os refugiados o apoiariam. O plano de Hyuk-sok era matar os refugiados, e, como eles estavam se reunindo, ele pôde executar o plano facilmente. Savol finalmente descobriu a fraqueza do adversário, e com um único soco, o oponente foi derrubado. Os refugiados aplaudiram, sem perceber o desastre que estava prestes a acontecer. 58 chegou finalmente ao local, mas já era tarde demais. Presenciou a explosão que tirou todas as vidas dos refugiados. Por outro lado, Savol estava extremamente feliz após vencer. Tirou a bandagem da cabeça, expôs suas feridas abertas para o mundo inteiro ver, e foi nesse momento que Hyuk-sok viu o osso metálico saliente da ferida aberta de Savol. Após vencer a rodada, Savol voltou para seu quarto, onde recordou o incidente que custou a vida de Sua e soube que era um mutante. Fez um exame médico e finalmente recebeu seu código QR. Hyuk-sok realizou um experimento com sangue de Savol para descobrir se seu sangue poderia curar sua doença, e ficou extremamente feliz ao saber que sim. Savol tornou-se o Cavaleiro 57. Mais tarde, encontrou-se com 58, que lhe mostrou o homem que tinham capturado antes de contar tudo a ele. Uma noite, o homem que havia sido capturado foi resgatado por sua equipe. Eles o levaram a um lugar onde ele se reuniu com o diretor O. O diretor O matou o homem, sem perceber que era exatamente o plano de 58 desde o início. Permitiram que ele escapasse para poder capturar o diretor O e interrogá-lo sobre o plano.
Depois de reunirem informações suficientes com o diretor O, a Major Geon informou o presidente sobre os crimes do filho. O presidente decidiu parar a loucura do filho ao entregar o plano de relocação ao governo, impedindo assim que Ryu-sok continuasse com seu plano. Ryu-sok foi falar com seu pai. Foi então revelado que o ministro estava, na verdade, do lado de Ryu-sok, tendo assassinado o presidente por sua ordem. O plano prossegue. Foram prometidos aos refugiados que, após se vacinarem, poderiam viver nos distritos gerais. Mas as vacinas eram, na verdade, venenos que matariam os refugiados. Após saber disso, os cavaleiros e o amigo de Savol tentaram avisar os outros refugiados. Os refugiados entraram em pânico, e o amigo de Savol foi baleado e morto. Savol foi levado ao escritório do Shoshnion, onde estava Ryu-sok. Após saber que Savol havia sido capturado pelos soldados do Shoshnion, os cavaleiros e o comando de inteligência de defesa uniram forças para emboscá-los. Ryu-sok, que estava recebendo a transfusão de sangue de Savol, soube da emboscada e levou Savol para a sala de controle com ele. Enquanto isso, a presidente também estava sendo mantida refém pelo ministro no escritório do presidente. A Major Geon e o sargento Lee foram ao escritório do falecido presidente e prenderam o ministro. Ao ouvir que o ministro havia sido preso, os soldados do Shoshnion também se renderam. Mas Ryu-sok não queria admitir derrota. Puxou a alavanca de controle e ativou o sistema, que faria o núcleo de ar sobrecarregar e explodir. Ao ouvir o alarme, todos os cidadãos entraram em pânico e fugiram. O Cavaleiro 58 chegou à sala de controle. Matou todos os guardas de Ryu-sok, mas este manteve Savol como refém. Apesar do estado frágil, Savol conseguiu distrair Ryu-sok, permitindo que 58 o atirasse. 58 pegou Savol e fugiu com ele, junto com os cidadãos, antes que todo o distrito explodisse. Após tudo o que aconteceu, a construção do distrito foi concluída. A presidente permitiu que todos vivessem no novo distrito, com ou sem códigos QR. 58 e Savol voltaram a trabalhar como cavaleiros. E ambos estavam extremamente felizes ao ver que a poluição do ar finalmente estava diminuindo e o céu estava ficando mais claro. Se você gostou do filme, curta, comente, compartilhe e se inscreva para mais resumos de filmes. Obrigado por assistir.